Olá, boa noite, sejam bem-vindas à nossa live desta noite, nessa segunda-feira. Boa noite, Ana, boa noite, Sarone Dutra, sejam bem-vindas, boa noite, uma alegria muito grande ter vocês aqui. Eu já vou pegar esse aviãozinho aqui, já vou compartilhar essa live para chamar mais pessoas. Porque o assunto dessa noite é tremendo. Vou fazer aqui, então, vou convidar minhas amigas para essa live. Vamos lá, vamos compartilhar. Eu faço mesmo convite para você. Vamos compartilhar. Estou aqui compartilhando. Vamos lá. Compartilhei ali, a minha convidada Juliana Valentini já chegou. Gente, antes de chamar aqui a minha amiga Juliana, deixa eu falar uma coisa para vocês. O assunto dessa noite, assim, promete. É algo, assim, que vem ardendo no meu coração. Eu conheci recentemente a Juliana. Eu estava fazendo a leitura de um livro da Cecília Couto, O Jugo Desigual, e ela citava no livro dela a leitura de Raízes da Iniquidade da pastora Juliana Valentini. No mesmo momento já mandei mensagem para a Juliana, porque eu queria muito esse livro, que é um assunto assim que eu sempre tive muito interesse em ler e aprender. E ela me disse que ainda não tinha, ele estava em processo, estava na gráfica, e que assim que ela tivesse o livro, que ela iria lançar, ela me mandava. Então eu tenho aqui o livro dela, Raiz da Iniquidade. E conversando com a Juliana, ela me contou que ela já tem vários livros escritos. Depois ela vai falar, vou deixar que ela fale para vocês. Mas assim, gente, pensa num livro onde ela entrega chaves poderosas. Sabe aquelas pessoas que já fizeram de tudo, já passaram muitas vezes por vários processos, mas assim não conseguem romper, vivem ciclos de frustração, vivem ciclos de repetições e nada rompem. E buscam ajuda de um lado e de outro. Por quê? Porque tem que arrancar a raiz da iniquidade. Mas esse assunto eu vou deixar para minha amiga Juliana falar. Eu vou estar falando um pouquinho, então, o tema da nossa live é iniquidade versus traumas emocionais. Antes de eu chamar a Juliana aqui, deixa eu fazer um breve comentário. O que são os traumas emocionais? E o que tem a ver com a iniquidade? Então, traumas emocionais são aquelas experiências vividas, experiências de dor ou experiências negativas que vivemos ao longo da nossa vida, mas principalmente na nossa infância. Essas experiências dolorosas, elas podem ter sido causadas por negligência física ou emocional, podem ser ocasionadas pelo abandono, pela rejeição, pela traição, por trauma, por abuso físico ou sexual, envolvendo situações de muito estresse e dor. E esses traumas, eles distorcem a identidade da pessoa. E toda distorção é uma iniquidade. Vamos lá, então, eu vou chamar minha amiga agora para falar sobre este assunto. Deixa eu ver onde que ela está aqui, vou mandar o convite. Juliana. Quem sabe tu me chama ali, Juliana. Vamos ver. Juliana. Nada, porque, gente, enche seu coração de expectativas, porque eu estou com muitas expectativas para essa live, porque o assunto realmente é poderoso, vai haver é algo disruptivo quando você entende sobre raiz e iniquidade. Eu já convidei a Juliana, estou esperando ela aceitar. Ju, recebeu o convite ali? Já tá ali? Eu não tô te vendo, amiga. Tô aqui. Tá me Tu tá me vendo? vendo? Não. Eu tô te vendo. Ai, eu não acredito. De Tô novo. te vendo. E o pessoal tá nos vendo? Alessandra, faz favor, diz ali, escreve. Você tá vendo as duas? Escreve ali para nós. Pessoal, escreve ali. Vocês estão vendo as duas? Porque eu só tô me vendo eu aqui na tela. Aconteceu isso comigo também na semana passada, na outra live, eu fiquei falando para mim mesmo, só que depois de salva, aparecia as duas. Vamos ver, pessoal, escreve ali. Tá vendo nós duas.
vendo? Eu não tô deixa eu ver. Ah, então vamos lá, vamos fazer assim mesmo. Paciência, eu não vou te ver, infelizmente. Mas depois de salvo, então, a gente vai se ver. Então, Juliana, querida, seja bem-vinda. Gratidão pelo seu sim, por estar aqui nessa noite, numa segunda-feira, início de semana, para falar de um assunto assim de extrema importância, que é a iniquidade. Então, o tema da nossa live é traumas emocionais, iniquidade versus traumas emocionais, e eu iniciei assim falando brevemente sobre traumas emocionais. Ju, permite se chamar assim, né? Sim, com Faça como certeza. tu te apresenta e fala um pouquinho sobre os teus livros, assim, brevemente, só para as pessoas aqui poder saber quem é a Juliana, que além Tá de certo. pastora, né, é escritora, tem uma vida secular, enfim, fala um pouquinho de você. Tá certo. Meu nome então é Juliana Valentini, moro em Lajeado com a minha família, sou casada com Ayrton Valentini, mãe de 3 filhas, já são jovens, né? A mais velha já é casada, a Amanda, a Elisa e a Sofia, né? Então, meu primeiro livro conta a história de como cada uma delas foi gerada pela fé, né? Porque meu diagnóstico é de esterilidade. Então, como que por palavras proféticas, por sonhos, né? Deus veio a gerar, né, as três, cada uma história diferente, né? E daí, como eu sempre também ministrei adoração, né, na igreja, liderei louvor, então o segundo livro fala sobre um lugar de intimidade com Deus, né, a adoração nesse jardim que é o nosso interior, conforme Cantares, o livro de Cantares, e fala também das especiarias, o perfume da adoração. O terceiro livro, então, fala sobre as sementes que geram vida. E tudo aquilo que Deus colocou, eu sempre digo, né? Deus não nos deu nada pronto. Tudo que Ele nos deu é em forma de semente e a gente precisa cultivar, né? Você não pega algo pronto e sai usando. Não. Inclusive, as profecias são sementes que Deus nos deu e que precisamos cultivá-las. Amém. O quarto livro é o Plenitude, que eu recentemente lancei, né? As pessoas devem achar que eu estou sempre escrevendo, mas é que foi uma casualidade, né? O Plenitude demorou muito tempo para ficar pronto, e quando ele estava pronto já tinha o outro, então, que é o Raiz de Iniquidade, que eu Uau. nem fiz lançamento ainda, né? Tem muitas coisas acontecendo agora em março, não fiz lançamento, mas tinha muita gente ansiosa para ler esse livro, então, para não deixar ninguém ansioso, já começamos a enviar, já foi para o exterior, né? Já foi para outros estados. Estou muito feliz, já estou começando a ouvir testemunhos. E tem mais um que está no forno, na verdade está pronto, mas vai ser um e-book que é Como Interpretar Sonhos segundo a Bíblia. Então, vai ser um e-book, vai ter Uau. um Que lançamento. show. É isso aí. Uau. E você é pastora também, né, Juliana? Sim, foi consagrado ano passado aqui na igreja pelos meus pastores, meus pais espirituais, pastor João e a pastora Maria Helena. Então, e somos parte da liderança, eu e meu esposo, da Igreja Batista Nacional Plenitude em Lajeado. Já. Aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós duas somos Isso. gaúchas. Aí. Gente, e além disso, ela tem o trabalho dela também. Então, assim, pensa numa mulher que tá ali nativa, né? E Sim. por isso, assim, mais uma vez, gratidão por estar aqui, né? Eu é que Dizimando seu agradeço. tempo e contribuindo nas nossas vidas, assim como já tem contribuído na minha, assim, só de ler o livro, gente, é uma loucura. Fica a dica ali, né? É muito bom, é muito bom. Depois, você pode entrar no Instagram da Juliana Valentini Ministério, e você pode adquirir lá tem o link para você adquirir. Bom, vamos então ao assunto, porque realmente o tempo voa, né? E numa hora, a gente tem 1 hora e assim, o assunto é tão denso, tão importante que às vezes a gente não consegue dar conta de falar tudo. Mas eu dei uma breve introdução sobre os traumas, né? Eu sou psicanalista, para quem não me conhece, psicanalista cristã e master coaching, trabalho na área emocional com mulheres, atendo homens também, mas geralmente eu atendo mais mulheres com problemas emocionais, com problemas de relacionamentos, com problemas diversos, mas voltados na área do desenvolvimento e nos problemas de comportamentos.
Então, sempre que as pessoas me procuram, elas trazem algum comportamento disfuncional, problemas emocionais, e quando a gente vai investigar, quando a gente vai na raiz, a gente faz o diagnóstico e todos os problemas, sem exceção, existe uma raiz que é a infância. Tem um psicanalista que diz que a infância é o chão onde a gente pisa a vida inteira. Por quê? Porque é lá onde é formada a nossa personalidade, é na infância onde nós somos moldados, onde nós vamos ser forjados, é dentro daquela família, naquele contexto onde a gente foi inserido, que a nossa identidade ela vai ser fortalecida ou distorcida. Como assim distorcida? Veja bem, a família é o cenário onde nós vamos aprender, é o cenário de treinamento para a vida, ok? Porém, existem as famílias disfuncionais, que são aquelas famílias onde há um comprometimento nos relacionamentos, nos seus comportamentos, aquelas famílias onde há falha na questão emocional, não conseguem conduzir de forma emocional, na educação dos filhos, são pais e mães que discutem na frente dos filhos, que brigam, que não conseguem validar, existe muita crítica, muita cobrança. Por quê? Porque são pais que vieram também de famílias disfuncionais e eles só repetem naquela família atual aquilo que lhes foi familiar. Aquilo que eles aprenderam naquele contexto, lá naquela família, com o pai, com a mãe. E aí, então se pega aquela mulher que veio daquele contexto, com o seu esposo, são duas pessoas que geralmente são feridos, e eles constituem uma família. E uma família disfuncional, porque foi o modelo que eles aprenderam, os padrões que eles vêm repetindo de comportamento são disfuncionais e a grande maioria não sabe. Então, é nesse contexto, dentro dessa família disfuncional, que nascem filhos e que a sua identidade vai ser distorcida por aquilo que eles veem, ouvem e sentem repetidas vezes ao longo da sua infância. E essa identidade distorcida, ela vai fazer com que aquela criança passe a se ver como uma forma distorcida, como se ela usasse uma lente desfocada, e ela passa a se ver de uma forma distorcida, como alguém insegura, como alguém incapaz, como alguém que não é amada, como alguém que é rejeitada, como alguém que ela não se sente pertencente àquele núcleo, e baixa a sua autoestima. Porque a autoestima tem a ver com o valor que ela se dá. E ela passa, então ela cresce, se torna um adulto com baixa autoestima, com várias crenças, né? Crença de identidade, ela não sabe quem ela não acredita no seu potencial, ela não acredita que ela é capaz de fazer ou de aprender grandes coisas, porque a sua identidade foi ferida. E também ela passa a se ver como alguém não merecedora, e tudo isso é de forma inconsciente. Porque ela só está repetindo aquilo que foi familiar para ela na sua família de origem, uma família disfuncional. Então eu volto a dizer que é dentro de uma família disfuncional que a identidade de um filho, ela é distorcida. E toda distorção tem a ver com iniquidade. E é aqui que a minha amiga Juliana Valentini vai falar agora sobre iniquidade. Vocês começam já a perceber como a iniquidade dentro de uma família, ela vem se repetindo em forma de padrões de comportamentos disfuncionais. E o que tem a ver com o trauma? Então, Juliana, eu passo a falar para você agora e a gente depois vai interagir. Isso. O que a gente tem conversado também junto, né? E chegado a essa conclusão, até por muitas histórias bíblicas, que a iniquidade, ela está na base de todas essas feridas emocionais e dos traumas, né? Que são maiores ainda do que as feridas. E a gente estava até conversando sobre a vida de Davi, né? A vida de Davi e como a família dele foi uma família marcada por muitas situações contrárias, por muitas feridas, por traumas. E onde que estava esse problema, na verdade? Era uma iniquidade.
né? Então, antes da gente começar, eu até quero pegar aqui o Salmo 51, muito semelhante, o início dele é o Salmo 32, ambos escritos pelo rei Davi. E aqui a gente vê como Davi, depois que ele dá início, né, que ele dá vazão à iniquidade na vida dele, ele confessa diante de Deus e se arrepende em 3 níveis, né? Ao nível de pecado, de transgressão e a nível de iniquidade. Então, ele chega diante de Deus e ele diz: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então, 3 coisas diferentes, a Bíblia diferencia isso, mas no geral as pessoas não prestam atenção nessa diferença. Elas colocam tudo junto, mas não é. Está muito ligado, pecado, transgressão e iniquidade está muito junto, está realmente intimamente próximo, mas não é a mesma coisa. Então, o pecado, para a gente começar a entender isso, né? O pecado é aquele fruto da árvore. O pecado é a gente errar o alvo, é nós fazermos algo que desagrada a Deus, ferirmos a santidade de Deus, né? Irmos por um caminho diferente, fazermos algo que não condiz com a vontade de Deus para nós, isso é pecado. Quando nós começamos continuamente a pecar, a gente entra então num nível de transgressão. É quando conscientemente nós estamos infringindo os princípios de Deus. Aí nós já estamos em transgressão. Tá? E quando a transgressão ela se estabelece numa pessoa, ela vai transgredindo, transgredindo, transgredindo. A Bíblia fala que começa a macular a própria consciência da pessoa, começa a ter um problema da consciência, até que a consciência fica cauterizada. Quando cauterizou a consciência, a pessoa já está num nível de iniquidade. E o problema da iniquidade é que ela vai para a essência da pessoa, a essência espiritual. E a essência é aquilo que nós passamos para os nossos descendentes. Né? Então, existe um DNA que é físico, que a gente passa para os nossos filhos, recebe da nossa linhagem de sangue, passa para os nossos filhos, e existe um DNA espiritual, que é a iniquidade, entre outras coisas. Também existe um DNA bom espiritual, né? Mas são conceitos, são pensamentos, são estruturas dentro de nós, além das características físicas, e que hoje a epigenética, uma área da ciência, estuda sobre isso e mostra que, inclusive, dores de traumas. Depois a gente conversa sobre isso, Liana, só eu e tu, mas tem umas, que aqui não vai dar tempo, mas tem umas pesquisas que são feitas em universidades sobre isso impressionantes. Como as dores dos pais passam para os filhos. O estresse deles vai para os filhos. Mas assim, então trazendo para nós aqui, essa iniquidade, ela é como a raiz de uma árvore. Ela fica lá debaixo do solo, ela não está aparecendo, né? E ela fica só aparecendo lá em cima nos frutos, aqueles frutos contaminados que são os pecados. Então a pessoa, ela tem uma tendência pecaminosa para uma coisa ou para outra. Da onde que veio isso? Né? A Bíblia fala lá em Tiago 1,14 que nós temos uma cobiça que já está em nós, que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, né? Então, é como se eu já tivesse um desejo interior de pecar em algumas áreas. E vocês já notaram que pessoas têm tentações diferentes? Por quê? É como uma isca de um peixe. Um peixe vai comer uma isca de um jeito, outro peixe vai comer a isca de outro jeito, vai ser atraído por coisas diferentes. Isso tem a ver com a iniquidade, que a Bíblia chama de pecado que já habita em mim. Tá? Então, essa questão de iniquidade, ela fica lá escondida. Na vida de Davi, você vai ver, você que conhece, né, ali a vida de Davi, você vai ver o seguinte, que Davi era um homem que Deus diz que ele é segundo o coração de Deus, um homem consagrado, um adorador, um homem cheio de Deus, um homem que fluía em 3 unções, na unção de sacerdote, na unção de profeta e na unção de rei. Então ele tinha 3 funções, era um homem muito ungido. Você vai ver a história dele. Deus elogia Davi, né? Mas, no entanto, tem um momento da vida de Davi que ele se torna vulnerável. E todos nós temos esse momento da vulnerabilidade. Tá? Qual foi a vulnerabilidade de Davi? Foi a ociosidade. Ele sempre esteve na guerra, ele sempre esteve envolvido, né? Mas teve um momento que ele mandou todo mundo para a guerra e ele ficou em casa, no palácio, dormindo.
na cama dele. Um dia de tarde ele se levanta da sua cama, ele vai para o seu terraço, começa a passear e ele vê lá de longe uma mulher tomando banho, Betseba. Ele manda chamar a mulher, se deita com ela e ali ele comete adultério. Sendo que nesse ponto da vida de Davi, ele já tinha várias esposas, no mínimo 8 esposas, contando Betseba, que depois vem se casar com ele. Ele já tem várias esposas e várias concubinas. Tem várias que a Bíblia nem cita o nome delas. Só diz que ele trouxe para a vida dele, quando ele foi morar em Jerusalém, pegou concubinas, pegou mais mulheres. Ele tinha várias mulheres, não tantas quanto seu filho depois, né? Mas ele vai lá e ele pega aquela mulher que é esposa de um soldado que está na guerra, guerreando as guerras de Israel. E ali ele comete adultério com ela. Quando ele é confrontado com esse pecado pelo profeta Natan, com uma parábola, né? Muito lindo de ver como que Deus faz tudo isso, né? Que Deus nunca como é que eu vou dizer assim? Deus nunca vem de uma forma pesada sobre nós. Ele veio de uma forma amorosa falar com Davi sobre isso. Usou uma parábola para que ele tivesse entendimento do que tinha acontecido. E quando ele se dá por conta, ele entra num arrependimento. E aí ele escreve o Salmo 51. E ele diz coisas muito interessantes no Salmo 51. Uma delas, ele diz o seguinte: em pecado me concebeu minha mãe. Né? Ele fala sobre isso. Ele fala, eu nasci em iniquidade. Ele reconhece que aquilo que ele está vivendo tem a ver com iniquidade. A iniquidade é o pecado que já se arraigou na nossa essência. É o pecado que nós herdamos da nossa linhagem Um pecado familiar. geracional, né? Geracional. Então, a Bíblia, você vai perceber quando estiver lendo a Bíblia, que toda vez que fala, eu não vou dizer toda vez, mas a maioria das vezes que cita a palavra iniquidade, principalmente no Velho Testamento, a palavra avon, ela está ligada aos pais. É o pecado dos pais que passou para os filhos. Então, a Bíblia fala, Deus fala também, né, através da lei, que a iniquidade seria visitada nos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, filhos, pais, avós, tataravós. Quem foi a tataravó de Davi? Foi uma mulher chamada Raabe, uma mulher que a Bíblia cita ela, honra ela teve um diferencial ali, porém, Raabe foi uma prostituta. E você percebe que essa impureza sexual, que é um problema de muitas famílias, ela está agora latente na vida de Davi. Davi não consegue se conter. Ele sabe que aquela mulher é casada, ele tem esposas, mas ele quer aquela mulher. E ele manda chamar a mulher e ele adultera com ela. Depois, em função disso, ele tem que dar um jeito porque ela é engravida. Ele resolve, então, colocar a questão da gravidez no próprio marido dela. Depois ele queria todo um plano para trazer o homem lá da guerra, fazer o homem lá se deitar com a mulher dele, mas ele é tão fiel que ele não vai. Daí Davi embebeda o homem, faz ele ficar bêbado para ver se agora ele vai lá com a mulher dele. Ele não vai, ele é fiel. Até que então Davi manda... Um pecado foi puxando o outro, né? Isso é o problema da iniquidade. A iniquidade é uma tentação que a pessoa ela quase não resiste. É muito forte. Tá? Lembrem disso, porque lá depois eu vou falar uma outra coisa sobre isso. Porque quando você lida com a iniquidade através do arrependimento, lá adiante, essa força da tentação, ela vai embora. Então isso é tremendo, gente. É uma libertação muito grande lidar com a iniquidade. E a gente começa então a ver na história aqui do rei Davi. Por que a gente está falando do rei Davi? Porque a história é talvez mais completa que a gente vê na Bíblia de uma família muito disfuncional. A gente vê toda a linhagem dele, porque ele está na linhagem de Jesus, inclusive. Então, a Bíblia dá muita ênfase. Ele é um rei que tem promessas eternas na Bíblia, né? E ali, então, quando a gente vai ler Samuel, 2 Samuel, até eu vou começar a abrir. Se você quiser abrir aí na tua casa também, pode abrir. 2 Samuel, você começa a ver as consequências disso. Que no passado eu olhava e dizia, isso aqui é consequência do pecado. Mas hoje, entendendo sobre iniquidade, você percebe como a iniquidade, ela fomenta todos os traumas e dores e tudo de ruim que a família de Davi vai viver tem a ver com isso.
É horrível, gente. E uma Então, raiz, né? é uma raiz, é uma árvore. E eu quero dizer para vocês assim, ó, que na vida de toda família tem isso, não é só na de Davi, gente. É na minha, é na Exato. tua. Eu mexo muito nessas coisas na minha vida. Eu estudei sobre isso para ministrar com a minha família, com a minha casa, com a minha vida em particular. Nunca imaginei que eu ia estar ministrando isso para os outros, muito menos confessando coisas que eu confesso nesse livro aqui da minha vida. Mas eu entendo que quando a gente faz isso, a gente se identifica com as pessoas, né? Ou as pessoas se identificam conosco para poderem ser libertas também. E a gente vê aqui na vida de Davi, uma das primeiras coisas que acontece, ele tem vários filhos, com todas aquelas mulheres que ele tem, e ele tem ali um filho que é Amnon, no capítulo 13 fala isso, Amnon. E Amnon, ele é um rapaz que se apaixona, a Bíblia fala a palavra apaixonar, mas é mais do que isso. Ele fica alucinado pela sua Exato. meia-irmã Tamar. Porque a Bíblia diz que ele chega a ficar angustiado. Doente. A tentação vem sobre ele, ele quer aquela menina a todo custo. Ele quer tanto ela que ele adoece. E ele é amigo de um tio, que é irmão do pai dele, chamado Jonadab. E esse homem, a Bíblia diz que ele é muito esperto. É complicado essas palavras, né? É. Porque ser esperto na Nossa, Bíblia, gente, não é uma coisa boa, tá? Na Bíblia você tem que ser sábio. Ser esperto não é algo bom, porque esperteza tem a ver com sutileza, tem a ver com você fazer um jogo de cintura, para você mexer numa situação, manipular ela. E foi o conselho manipulador. que esse homem fez, deu para Amnon. O que ele fez? Falou com o pai dele, pediu para se fingiu de doente, pediu para a irmã, meia-irmã Tamar, ir lá servir ele. Enfim, vocês podem ler o capítulo. Uhum. Ele é muito detalhado, até que ele, então, ele comete incesto com sua irmã. Ele Mais uma. estupra a irmã. E a irmã diz assim para ele, não faça isso. Se você pedir para o nosso pai, ele vai me dar em casamento para você. Nós podemos nos unir em casamento, mas não era o que ele queria. A iniquidade estava aflorada de uma forma terrível na vida de Amnon. Né? E é isso que eu estava falando antes também. Tem que cuidar para não me perder, Liana, porque são A gente muitas já coisas. conversou antes, né? Ai, Senhor, dentro de mim tem muita coisa para falar, então eu tenho que, É um assim, assunto muito complexo, mas é tremendo, gente. Preste atenção, não sai da live, fica aqui, preste atenção, porque assim é muita chave. Você vai entender, você vai assim, ó, tirar uma venda dos seus olhos hoje. Você vai entender por que você vive em ciclos de repetição, talvez de frustração, tendo comportamentos que você não gostaria de ter e quando vê já teve. E você vai começar a identificar comportamentos que já vêm sendo perpetuado de geração em geração. Então fica ligado, fica aqui, permaneça conosco até o final e fica assim, muito é atento. isso aí. Pode continuar, Ju. E assim, ó, eu falei antes, vamos agora dar um parênteses, né? Porque acho que é importante dizer isso, que a iniquidade ela fica lá escondida como uma raiz, ela pode passar até gerações escondidas, tá? Mas ela fica lá. E daqui a pouco, aquela raiz, num momento de vulnerabilidade, lembra dessa palavra aí? A pessoa está vulnerável, ela está suscetível. É como se ela tivesse com a imunidade dela baixa, tá? Exato. E daí, tudo que tem de bactéria aflora naquele momento e toma conta. Então, no caso de Davi, foi a ociosidade. Mas tem outras coisas que eu cito aqui no livro que me vieram à mente quando eu estava escrevendo, inspirada ali por Deus, mas talvez você vai dizer outras aí. Por exemplo, a frustração é algo que te torna vulnerável. Você se frustra muito com a situação e daqui a pouco a iniquidade vem assim, né? Outra coisa é a decepção, uma decepção muito grande. Outra coisa é uma tristeza muito profunda por um luto, por uma situação ruim, ou algo que aconteceu, né? A amargura, a falta de Exato. perdão, as ofensas baixam a imunidade espiritual da pessoa e daqui a pouco ela com aquela raiva, com aquela ira, deixa fluir toda a iniquidade para fora, né? Que tá lá, que geralmente ninguém sabe como lidar, né? Então é isso que nós precisamos aprender. E as E pessoas, na assim, verdade, né, Ju? As pessoas, na verdade, nem sabem disso, né? nem Nem se sabe, dão conta. Quando infelizmente. vê, já caiu na armadilha. Eu também não sabia. Eu estava contando antes, né, da live para a Liana que é um assunto que nos anos 90 eu li um livro a respeito da Ana Mendes Ferrell, mas eu não tinha entendido muito a fundo. E eu estudando então sobre fé, outra coisa, né, estudando sobre fé, teve um momento que Deus falou assim para mim: "Agora para tudo
tudo e vai entender sobre iniquidade, porque não adianta você entender tanto sobre fé se existe o maior impedimento de todos, que se chama Exatamente. iniquidade. E aí É eu parei forte. tudo e fui mexer com iniquidade e fui lidar na minha vida. Então, isso que eu tô falando hoje, gente, eu fiquei um ano mexendo no meu próprio interior e no interior da minha família, tá? Lidando com iniquidade. Não é uma coisa simples, porque você pode mexer inicialmente naquilo que você conhece da tua família, mas não é só isso. Tem aquelas coisas que o Espírito Santo vai te mostrar nesse processo. E aí é algo sobrenatural, é algo que ele vai te dar em sonho, você tá orando, é de uma maneira que você conscientemente, assim, não tem como descobrir. Não Ju, tem conhecimento para isso. Juliana, desculpe te interromper, mas me veio agora assim, acho que é até para as pessoas terem esse entendimento, né? Digamos assim, nós, por exemplo, eu convivi com tive uma convivência, embora pequena, porque meus avós faleceram, assim, eu era ainda criança, mas assim, conversando com os meus pais, algumas coisas eu já consegui identificar agora. Tem iniquidades que vêm dos nossos bisavós e tataravós que a gente não conheceu, Não sabe. mas que está em nós, porque passa de geração em geração, né? Como a palavra de Uhum. Deus diz, visitarei a iniquidade dos teus pais até a terceira e quarta geração. Isso Então, aí. por isso a importância da gente conhecer as nossas raízes, de buscar, de conversar com os nossos Sim. pais, quem tem os avós, perguntar qual eram os problemas mais frequentes, né? Enfim, não vou entrar, vou deixar para você falar sobre isso, mas assim, trazer essa consciência para as pessoas que não se trata só de Exatamente. nós, dos nossos pais, mas dos nossos avós, bisavós, tataravós, né? Isso aí. Então, é algo assim, na minha vida pessoal tinha coisas que eu sabia, mas teve coisas que o Espírito Santo me revelou, principalmente por sonho. Eu tinha um sonho que eu tive com até até o meu bisavô. Isso aí. Eu nem sabia que era o meu bisavô. Minha mãe falou, quando eu contei o sonho para ela ver, ela falou: esse é o teu bisavô. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu conto o testemunho no livro. E eu tive que mexer nisso, porque era uma área que eu não rompia. Eu estou vivendo em 2024 um romper de Deus. Sabe por quê, gente? Porque eu rompi com essas coisas em 2022. Eu lidei com isso em 2022. Então, em 2023, eu comecei a experimentar esse romper. E agora eu estou entrando pelas portas que Deus me abriu. É o que Deus quer fazer na tua vida também. Você que está aqui nos ouvindo. Tá? Então, voltando aqui, então, agora nós vamos voltar para a história de Davi, Liana. Você vai Isso, voltamos perceber lá. que, por exemplo, aqui, Aminon, né, que vem depois a cometer esse incesto, ele teve um momento ali que ele se deixou levar completamente pela iniquidade. Ele poderia, gente, ter casado com essa irmã, ela poderia ser esposa dele. Não, mas ele queria estuprar ela, ele queria uma coisa maligna. Isso é iniquidade. É um Exato. desejo maligno, não é é um desejo de transgredir a lei de Deus. É de fazer as coisas por um trâmite não legal, ofendendo a santidade de Deus, ofendendo a família, ofendendo essa moça. Ela falou: não faça esse mal comigo. Como vai ser minha vergonha depois? Sabe? Então, mas ele não deu ouvidos para ninguém, ele foi lá e fez. E a Bíblia diz que imediatamente ele fez, ele sentiu um desprezo por ela. E aí começa a coisa a desgringolar. Como eu digo, né? Uhum. A coisa vai É. indo porque o irmão da Tamar, que é Absalão, ele era um jovem tranquilo, né? Uma pessoa que está vivendo a sua vida, está tudo certo com ele. Daqui a pouco ele recebe aquela irmã na casa dele, ele fica muito frustrado com o que aconteceu. O pai deles, que é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, nesse momento ele fica sabendo desse incesto, ele se ira, a Bíblia diz que ele fica muito irado, mas ele, sabe o que ele faz, gente? O que ele faz, Lena? Nada. Negligenciou, não faz nada, gente. Sabe aquele. Agora eu faço um parênteses aqui, porque é algo que eu falo muito, que é a negligência dos pais. Dentro de uma família disfuncional, aquele pai, aquela mãe que vê as coisas acontecer e porque tá como se fosse com uma venda nos olhos, não toma iniciativa nenhuma, não toma partido, não põe ordem, não põe limite. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia relata. Mesmo assim, ele negligenciou um problema que era muito grave. Em consequência disso, continua, Ju.
Então, o em que o filho consequência faz? disso, ele gera uma frustração enorme no coração de Absalão. E Absalão, Exato. gente, ele passa 2 anos inteirinhos esperando o pai dele vir falar alguma coisa. Vim na casa deles assim, olha, gente, Aminon errou com vocês, vamos se... Sabe o que tu faz com os filhos assim, né? Vem cá, pede perdão, fulano. Uhum. Vamos consertar essa história. Ele sabia, ele tinha consciência de tudo isso, porque você vê ele falando sobre essas coisas nos Salmos. Mas ele negligencia a sua família muito. Provavelmente um padrão que ele viveu. Era um padrão de Exato. uma família que não conversava sobre os assuntos, uma família que não trazia Exatamente. para mesa situações. Gente, eu sei que na família nem tudo é legal de conversar, nem tudo é bom, tem coisas que criam estresse. Só que é necessário, porque se você não falar ali, aquilo vai fomentar, aquilo vai gerar iniquidade, né? E E o aquilo que 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 você acontece? não confronta, aquilo que você não confronta, perpetua. Vai se Perpetua. repetir, Aquilo que os né? pais não resolvem, você depois vai ter que ver na vida dos filhos. Muitos pais Exato. estão hoje vendo na vida dos filhos coisas que eles não resolveram a tempo. Então vai se perpetuando. E Absalão, ele vai por 2 anos, ele espera aquela atitude do pai, ele espera algo acontecer, até que ele faz um plano maligno. Agora, ele está deixando a iniquidade toma conta. O que ele faz? Ele convida os irmãos, convida o pai. Ele mesmo chama para casa dele, é tempo da tosquia ali, então ele quer fazer ali um momento, chama toda a família. Sabe o que o pai dele faz? Não vai nesse momento. Não vai. E ele convida o próprio Aminon, que estuprou a sua irmã. Ele chama Aminon, ele chama todo mundo. E o rei Davi diz assim, não, eu não vou. Ele falou, mas por favor, pai, vem. Não, eu não quero ir. Então, que venha o meu irmão Aminon. E o Aminon vai lá. Gente, o que ele faz? Ele acaba matando. Mais um assassinato ocorre nessa família, tá? Começa ali com a violência nas mãos de Davi, que mata Urias, esposo, né, da Betseba. Agora, o filho dele mata o próprio irmão. Então, acontece um incesto. Agora, acontece uma morte entre os filhos. Um filho mata outro. Daí, Davi fica muito furioso com tudo isso. Mas sabe o que Davi faz mais uma vez? Nada. Não dá para acreditar que um pai não faz nada. Como muitos pais também não estão fazendo nada. Né? Às vezes a Exato. família está pegando fogo, o circo está pegando fogo, a casa está se destruindo e não se faz nada. Negligência. E a negligência dos pais no coração dos filhos, a Liana que fala sobre isso, gera muita frustração, gera uma sensação de injustiça horrível. E abre Né? Aquilo vai feridas, só né? Feridas na aumentando. alma. Exatamente. E a história vai indo, gente. É assim, ó. É agora, daqui para frente, aquele homem, né, que é tão usado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem com uma unção maravilhosa, que acessa um entendimento sobre adoração, sobre o que nós iríamos viver só lá na nova aliança, que é o tempo que a gente vive hoje. Davi acessa tudo isso antes do tempo. Mas mesmo assim, ele não sabe lidar com as questões familiares, tudo por causa da iniquidade. E aí vai indo, Ju, né? Ah, Ju, me deixa fazer um parênteses que tem algo passa. queimando aqui. Você acabou de falar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, tanto é que quando ele foi advertido pelo profeta Natã, caiu as vendas e ele se deu conta. Davi escreveu todos aqueles salmos, né? A gente se encanta na sabedoria, ele era um homem de Deus, digamos assim, que hoje seria um homem, assim, uma referência para nós como um líder espiritual, mas mesmo assim, ele carregava iniquidade. Exatamente. Gente, agora eu vou fazer outro parênteses em cima do que a Eliana falou. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sei que tem pessoas que, quando vê o título desse livro, dizem assim: ah, mas isso daqui está trazendo para o tempo da lei, ou de repente, isso daqui não está considerando a obra completa de Cristo. Gente, o que mais eu estou fazendo aqui, eu e a Eliana, é considerar a obra completa de Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala em vários lugares, no Novo e no Antigo Testamento, que Jesus, ele deu a si mesmo para nos livrar das nossas iniquidades, sabe? Dos nossos pecados, das doenças físicas, emocionais. Jesus fez uma obra total, mas a Bíblia diz que para eu e você
vivermos a vida ressurreta com Cristo, nós precisamos experimentar, nos unir com Ele na sua morte. A morte, sabe o que é, gente? É arrependimento de pecados. Exatamente. Isso que Davi faz, entende? Quando ele se dá por conta de tudo isso, ele faz isso, ele se arrepende. E é muito importante a gente entender isso, porque Jesus proporcionou para nós o perdão completo. Mas a gente só recebe aquilo que é pleno em Cristo, aquilo que Jesus proporcionou na cruz, por meio de você receber pela fé. A salvação você recebe pela fé, a cura você recebe pela fé, o perdão de pecados. Aqui, quando ele fala, né, que lava-me completamente da minha iniquidade, o lavar da iniquidade, o arrancar das raízes de iniquidade, que Isaías fala, né, que as raízes da pessoa estão podres, por isso que a gente usa esse termo raiz de iniquidade, por causa de uma passagem em Isaías. E então é preciso a gente crer no que Jesus fez, receber pela fé e nos arrependermos, gente. Está na obra da cruz. Jesus nos proporciona tudo o que precisamos para viver uma vida plena, né? Para viver tudo que Deus tem para nós, tá? Juliana, desculpe te interromper novamente, né? Assim, você fala muito, né, que a raiz da iniquidade, a iniquidade, na verdade, é considerada como uma árvore, né? Que as raízes estão podres e o caule é todo distorcido, porque a iniquidade tem a ver com uma distorção, Isso, correto? isso aí. A palavra Avon tem esse sentido, né? De Exato. o torcido. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa significa que ela tem uma raiz saudável num terreno fértil. Isso. E ela vai dar frutos bons. Uma árvore que está com uma raiz em terreno que não é fértil, raízes podres, vai dar frutos podres, trazendo para a nossa vida. O que tem a ver, Eliana? Raiz, árvore, frutos? Tem a ver com os nossos comportamentos. Então, olha para dentro de você. Quais são os comportamentos que você tem? Talvez comportamentos que você abomina, mas quando você vê, você já fez. Comportamentos que você vem repetindo, olhando para a família do teu pai, da tua mãe, do teu avô. Esses comportamentos, nós os conhecemos pelos nossos frutos. Hoje eu tenho pleno entendimento. Eu conheço uma pessoa pelos seus frutos, pelo que ela fala, como é que ela reage quando ela é confrontada, quando algo não dá certo. Aí tu vai conhecer quem é a pessoa, né? Pelos comportamentos. E comportamentos disfuncionais têm a ver com iniquidade. Sabendo que a iniquidade ela vai predispor naquele ambiente familiar a questão dos traumas emocionais e feridas, que é o tema que eu sempre abordo. Agora pode continuar, Ju. Desculpe estar te interrompendo, mas eu acho que é bem oportuno, né? Tá falando sobre isso. É uma conversa e acrescenta muito, porque eu também quero aprender contigo, né, Liana, sobre essas questões que eu gosto muito também de entender. E eu quero ler o teu livro, né, que fala sobre isso. Quero muito, acho que eu já vou até comprar, porque daí eu não tenho ele ainda. Eu vou te mandar essa semana. Eu já vou te mandar ele essa semana. Então, gente, é isso, né? E assim, ó, eu vou deixar para vocês lerem, porque não vai dar tempo de a gente falar de toda a história de Davi, mas você vai perceber. A coisa termina assim, ó, de uma forma terrível. Absalão se revolta, Absalão bota o pai dele para correr uma hora. Imagina o rei de Israel fugindo por causa de um filho. No final, acaba que Absalão ele dorme com 10, dorme, né? Ali se deita, a Bíblia fala, com 10 concubinas do pai, à luz de todo Israel, todo mundo vê isso acontecendo lá no terraço do palácio. Gente, coisas terríveis, porque aquilo vai aumentando. Uma coisa interessante sobre a iniquidade é que ela sempre se multiplica. Ela não diminui. Ela pode ser arrancada. Quando ela é arrancada, foi. Arrancou, foi. Queridas, então é importante a gente entender aquilo que a Eliana estava falando das raízes, né? O que muitas vezes a gente faz? A gente vai lá no fruto que a gente não está gostando, que é um pecado, né? Um pecado no falar, né? Um falar torpe, um falar agressivo. Então vamos arrancar esse fruto. A gente fala, arranca o fruto nasce de novo. Arranca o fruto impureza sexual, que aqui é a área de Davi. Tá lá o fruto. A pessoa ela é muito tentada nessa área o tempo todo. Ela vai lá, arranca o fruto nasce de novo. Gente, por que o fruto nasce de novo? Porque a raiz tá lá.
A raiz não foi arrancada. Mas quando você vive o verdadeiro arrependimento, qual é a chave de você viver a obra da cruz completa? O arrependimento. Arrependimento. Arrependimento, eu tenho falado sobre isso, até fiz posts recentes sobre isso, sobre o arrependimento. No hebraico, a palavra arrependimento, ela tem um sentido pictográfico, porque tem a ver ali com a formação da palavra em hebraico mesmo, muito, muito interessante. Tem a ver com eu destruir a casa de pecado na qual eu habito. É a iniquidade. Uau. Então, é como se eu estivesse numa prisão, uma prisão de pecado. Eu não consigo me livrar disso. Por exemplo, pessoas que têm vícios não conseguem se livrar. É uma coisa de iniquidade, gente. Se você for olhar na tua ascendência familiar, tá lá. Talvez não está no mesmo mal da tua geração, está no mal anterior, mas está lá. Né? E o que que acontece? A pessoa, ela está sendo tentada, está sendo tentada, mas quando ela se arrepende, ela encontra lugar de arrependimento, que não é uma coisa simples, tá? A gente se arrepender, você precisa buscar muito. Não pense que confessar para alguém, vir aqui conversar com a Eliana, ela é uma bênção, ela ouve pessoas, ela atende pessoas, vou falar para a Eliana, isso não é arrependimento. Você pode confessar para alguém, a Bíblia fala que confessar também traz cura, é verdade, é bíblico, mas somente o arrependimento arranca a raiz podre. A É a raiz mudança de precisa, rota, né? exatamente, a mudança de mente. E a Bíblia fala que Esaú, que é um outro personagem bíblico, um dia ele fez uma bobagem lá, ele vendeu o direito de primogenitura para o irmão Jacó. Quando ele se deu por conta do que ele tinha feito, ele buscou se arrepender disso. Mas a Bíblia fala em Hebreus que ele não encontrou lugar de arrependimento. Então, encontrar lugar de arrependimento tem a ver com um lugar de contrição, de dor, de sentir as dores pelo pecado cometido. Gente, não adianta eu ir lá tentar arrancar o fruto, ele vai nascer de novo. Se a raiz estiver lá, ele nasce de novo, quantas vezes for necessário. Sabe o que que a religião faz, a religiosidade faz? Ela fica arrancando fruto o tempo todo. Nunca Uhum. mexe nas entranhas, na essência de uma pessoa. O segredo não é arrancar o fruto, o segredo é arrancar a raiz. Então eu Aí. preciso. Qual é a minha área? É a área de Davi, a impureza sexual. Eu vou mergulhar nisso. Eu vou me arrepender disso, custe o que custar. Eu vou sentir a dor desse pecado. Eu vou arrancar da minha vida. E daí, sabe o que acontece, gente? A força desse pecado, a força dessa tentação, a força dessa, que a Bíblia chama de, como é que era lá em Tiago? Ah, ai, me fugiu agora o termo que a Bíblia usa. Eu escrevi aqui. A cobiça, que é a força dessa tentação, ela vai embora junto. Você se arrependeu? Ah, então quer dizer que eu nunca mais vou ser tentado nessa área? Você pode ser tentado, mas não com a força de quando havia iniquidade. É como se você Julia, destruísse a casa de pecado e virasse as costas e ir embora. Não tem mais casa de pecado, não tem mais prisão. outra coisa que eu acho que é interessante você colocar também é confessar os pecados dos antepassados, né? Boa. Uhum. Sim, porque a iniquidade é o pecado geracional, é o pecado na minha linhagem de sangue que está se manifestando em mim. Tá? Então, por exemplo, pega de novo aqui a história de Davi, vamos ficar com a história de Davi. Tinha ali um pecado de violência muito forte, tá? E tinha ali um pecado de impureza sexual. Então, essas duas áreas muito latentes. O que Davi tinha que fazer? Ele tinha que pegar e dizer, Deus, ele fez isso, tá? Ele fez isso, mas tinha que ter feito antes de acontecer tudo o que aconteceu. Ele foi fazer depois, que já tinha acontecido. Ok, antes tarde que nunca, né, Liana? Mas Verdade. assim, gente, não deixa acontecer. Você está vendo sinais, faça o que tem que fazer, se arrependa. Então ele foi reconhecer que ele tinha sido gerado em pecado, que ele tinha pecados de iniquidade, né? E tem estudiosos que dizem que Davi foi um filho bastardo por várias questões. Então isso quer dizer que por ser um filho bastardo foi um caso do pai dele. Não foi de uma esposa legítima, ele não era filho das mesmas, tanto que ele tinha características físicas diferentes. Todos os irmãos eram de um jeito, ele era ruivo, ele era baixinho, tinha várias coisas diferentes, pequena estatura. Então, Davi era diferente dos outros. Ele carregava isso. O que eu tenho que fazer, Deus? Essa área latente na minha vida, eu peço perdão, mas eu vi meus pais pecando nisso também. Então, Deus, em nome de Jesus, eu confesso o pecado dos meus pais, dos meus avós. Gente, isso é bíblico? Sim. Quem mais Exato. fez isso na Bíblia? Em primeiro lugar, isso está até na lei de Moisés, tá?
Depois a gente pode responder todas as perguntas, mandem para nós perguntas, a gente quer responder, né, Liana? Queremos Aham. responder. Mas Daniel fez isso, confessando os pecados dos pais. Esdras fez isso, confessando os pecados dos antepassados, da linhagem geracional. Neemias fez isso. Você vê profetas fazendo isso, porque eles entendiam, são os profetas que entendem essas coisas mais profundas, então você vê eles fazendo isso na Bíblia. Líderes fazendo Exato. isso, tá? Então, até mesmo Paulo no Novo Testamento, se colocando ali na brecha pelo povo de Israel, é muito interessante. Então, é algo que eu tenho que fazer. Eu preciso entrar nesse lugar de arrependimento pela iniquidade, a nível de iniquidade, não apenas de pecado. Porque Exato. pecado é só fruto. Jesus morreu também pelas minhas iniquidades. Tá bom? Não sei que horas são aí, Perfeito. Liana. Tô cuidando, eu acho que já falta 10 minutinhos, a gente pode ir para a parte final, que depois eu quero que você finalize com uma oração, mas eu quero assim que as pessoas entendam realmente, né, que a iniquidade é algo que trava a vida, ela vem se propagando de geração em geração, não é algo só na família, ela vem vindo de geração em geração, é bíblico, né, reforçando isso. Existe aquela passagem que diz: visitarei a iniquidade do teu pai até a terceira e quarta geração. Então nós somos frutos, nós carregamos no nosso DNA espiritual a iniquidade de muitas pessoas da nossa linhagem que a gente nem conheceu. E nós Exatamente. sofremos as consequências disso na nossa vida. E por isso que muitas pessoas são inteligentes, estudam, fazem muitos cursos, mas não conseguem romper, não vão para frente, se auto-sabota, procrastinam, tem comportamentos disfuncionais que não gostariam de ter e quando vê já cometeu, já fez. E existem vários exemplos, assim, né? Existem várias iniquidades. A Ju aqui citou o caso da família de Davi, né? Davi e dos seus filhos, né? Que era a questão do adultério. Mas existem tudo que é distorcido, tudo que é distorção, tudo aquilo que Deus criou, o inimigo vem e distorce. E essa distorção, a mentira é uma iniquidade, a traição, os pecados sexuais é iniquidade. Existem várias questões, inclusive eu falava com a Juliana antes de nós começar a live, da própria insegurança. A insegurança que ela é gerada lá na infância, quando os pais são omissos, ausentes, pela negligência, não existe aquele apoio emocional para os filhos, aquela criança vai crescer se sentindo insegura. Os próprios traumas emocionais geram uma insegurança, geram medos, e essa insegurança ela vai crescendo ao longo da vida, vai se tornar um adulto com comportamentos disfuncionais, é aquela pessoa que vai ter necessidade da aprovação, com dependência emocional, ela não consegue dizer não, ela está sempre revidando, ela busca sempre a aprovação e quer sempre estar no controle, ela tem comportamentos manipuladores e tudo isso é iniquidade, consequência então dos traumas, mas porque antes dos traumas tinha todo um contexto de uma família disfuncional que vivia uma iniquidade. Então assim, Exatamente. gente, é um assunto assim tremendo, tremendo. Eu volto a dizer, leiam o livro da Juliana, Raiz da Iniquidade. Para quem não me conhece, os seguidores da Ju, eu também lancei um livro, não tenho aqui no momento. É o livro Curando as Feridas Emocionais da Infância, Minha Jornada de Autodescoberta e Transformação. O link está aqui na minha bio. É um livro onde eu relato todas as feridas emocionais que eu vivi na minha infância, relatando as feridas emocionais que os estudiosos explicam, né? São 5 feridas as principais, e também eu relato o caminho que eu percorri, a jornada que eu percorri, né, nesse processo, buscando a cura e a minha transformação. Então, Ju, para finalizar, eu devolvo a palavra para você, fica à vontade, faz um encerramento e depois ora por nós, porque eu quero salvar essa live, tá bom? Nós temos 4 minutos, 5. 5 minutinhos. 5 Então, minutinhos. gente, eu quero dizer assim, ó, bem rapidamente, não vai dar tempo de explicar tudo, mas uma das coisas chaves sobre o romper que acontece quando a gente lida com a iniquidade é o seguinte: quando nós oramos a Deus certas coisas, todos nós temos questões, tá? Você vai orar a Deus uma situação e o que que acontece? A Bíblia fala que existe um acusador que nos acusa dia e noite diante de Deus.
eu uma vez não entendia muito isso. Eu pensava assim, mas ele pode me acusar à vontade porque Jesus me defende, eu já recebi Jesus e Deus está comigo, então não, tudo bem, nem dou bola para isso. Até que eu fui ler uns textos que mostram o que acontece com essa acusação. E essa acusação é o seguinte, eu, por exemplo, assim, eu tô lá orando a Deus para que haja um romper numa área, tá? Vamos supor uma área ministerial, que é uma área que eu orei muito. Tô lá. Só que daí o inimigo, ele pega as questões de pecado, transgressão e iniquidade. Se fosse só pecado, estaria até mais fácil, né? Mas ele pega tudo isso que me acusa e acusa a minha família, e ele diz assim: a Juliana não vai receber o que ela está pedindo, porque legalmente ela não pode receber, existe uma infração da lei aqui. Exatamente, É como se uma exatamente. pessoa chegasse e levantar, é como se uma causa na justiça contra mim. Que é uma área que eu quero estudar mais sobre isso, gente, porque eu quero entender isso mais e mais profundamente, mas é isso que acontece. Então, o inimigo, ele é um adversário, ele vai diante de Deus e ele fica lá dizendo, ela não pode receber, a família dela desprezou olha aqui, ó, a família dela um dia desprezou o ministério, então ela não vai receber. Mas eu não desprezei, só que a minha família lá no passado desprezou, então aquilo fica como acusação. Vocês já viram filhos em Isso processos acontece a nível de tribunal, né? Tribunal Tribunal celestial. de Justiça. Então, vocês já viram Exato. filhos respondendo processos por causa do que os pais fizeram? É exatamente isso que acontece no mundo espiritual. Então, é quando eu confesso a iniquidade minha e dos meus pais. Pais envolve pais, avós, bisavós, tataravós. E se nunca for quebrado, a coisa continua adiante. Ok? Exatamente. Mas Deus bota um limite até a terceira e quarta geração. Ok? Senão a gente ia estar até Adão e Eva e não ia dar fim nisso aqui nunca. Mas graças a Deus tem fim. E é isso, é confessando, se arrependendo por iniquidades passadas, dos antepassados, né? E colocando diante de Deus. E aí nós então agradecemos pelo sangue de Cristo que clama diante de Deus. Está lá em Hebreus 12, 24. O sangue de Cristo clama mais alto do que o sangue de Abel, que foi injusto, que morreu pelo primeiro homem que comete iniquidade, que a Bíblia cita que é Caim. Então, queridos, assim, ó, quando você faz isso, libera no mundo espiritual e as tuas orações começam a ser respondidas. Não é porque Deus não queria responder. A Bíblia fala isso em Isaías 59, é que as iniquidades fazem separação. Então, o que tu vai fazer? Entenderam? Exato. Então, vamos orar agora para que Deus Vamos revele, para orar que para mim Deus poder traga. encerrar, para mim poder salvar essa Isso. live, que não dá, é muito forte, é poderosa, tem muitas chaves aqui. Oração Vamos lá, rápida. Ju. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo cada pessoa que está aqui nos ouvindo nesse momento, cada mulher, cada homem, aqueles que ainda vão receber essa palavra. Nós abençoamos que o Senhor faça, Senhor Deus, gerar esta convicção e que o teu Espírito, que a Bíblia diz que nos conduziria toda a verdade, conduza cada um de nós aqui, para que nós possamos lidar com essas questões espirituais, legais espiritualmente, e possamos romper. Deus, eu oro para que aquelas famílias disfuncionais que estão vivendo traumas, vivendo doenças emocionais, vivendo situações difíceis, que o Senhor traga luz, que o Senhor revele e que nós dependemos totalmente de Ti para isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Liana, muito obrigada, tá, Gratidão. querida, por essa Eu que oportunidade. agradeço. Muito Eu bom que estar aqui agradeço. Depois... contigo. Amém. Eu que agradeço, amada. Gratidão, que Deus te recompense. Depois a gente conversa no privado. Beijão, minhas amadas. Vou salvar aqui, depois vocês voltam lá e assistem novamente, porque tem chaves poderosas. Amém? Gratidão a cada uma que esteve aqui e a quem vai assistir posteriormente. Amém.